Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Reflexão. Inspirado por Deus e aberto à sua revelação, Pedro reconhece Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Esta proclamação é a pedra fundamental de nossa fé. E, por tê-la afirmado, o próprio Pedro se torna a pedra sobre a qual Jesus edificará a sua igreja. Versículo 18. A fé de Pedro é uma alegria para Jesus. Em Pedro, ele encontra um homem segundo o seu coração, ao qual ele possa confiar as chaves do reino dos céus. Versículo 19. Mesmo assim, Pedro ainda é falível. Até o dia de Pentecostes e a infusão do Espírito Santo na mente e no coração dos apóstolos, Pedro e seus companheiros ficarão muito limitados
inclinados a submeter a boa nova aos padrões dos seus próprios pensamentos. Portanto, quando Jesus faz uma ligação entre ser seu Messias e seu sofrimento e rejeição, Pedro rejeita essa noção e começa a censurar a Jesus. Versículo 22. O mestre o corrige incisivamente, afirmando que Pedro não tem em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Versículo 23. De fato, só quando chegar a ser um homem espiritual, um homem guiado constantemente pelo Espírito, Pedro terá as condições de pensar e sentir como Deus pensa e sente. Mas e quanto a nós? Na época de Jesus, era comum muitas linhas de pensamento, religiões, seitas e até filosofias que acreditavam na reencarnação. Devido a isso, muitos respondiam que Jesus era João Batista, que havia sido morto. Outros ainda acreditavam que era Elias, que também já tinha morrido. Outros ainda que era Jeremias, ou algum dos profetas, que havia voltado, reencarnado. Porém, Pedro sabia a verdade. Sabia que Cristo era o Messias, o Filho de Deus, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Diante da afirmação de Pedro, Jesus fundou a sua igreja. Igreja esta que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Versículo 18. Mas e nós? Pertencemos a essa igreja? Ou será que preferimos acreditar em outras coisas? Reencarnações, etc. Será que isso seria não pensar as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.